Olá, muito boa tarde. Neste dia em que sublinhamos a análise litúrgica, olhamos o domingo que se aproxima e onde a misericórdia surge como tema central. Para nos ajudar neste itinerário de análise, temos entre nós o padre Rui Valério, da Congregação dos Padres Monfortinos. É pároco na Póvoa de Santo Adrião e foi missionário da Misericórdia durante o Jubileu da Misericórdia. Está também connosco o padre António Valério, jesuíta do Secretariado Nacional do Apostolado da Oração. Muito boa tarde, obrigado a ambos por estarem aqui no programa Eclésia. Segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Padre Rui Valério, foi uma iniciativa do Papa João Paulo II, de São João Paulo II. Exatamente, inspirando-se um bocadinho nas visões da irmã Santa Faustina, a qual pediu exatamente a consagração de um dia no ano dedicado exclusivamente à Divina Misericórdia. Bem depressa e em boa hora este dia foi associado ao mistério pascal e nós compreendemos, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista teológico e pastoral também, a razão de ser. É que quando nós contemplamos o mistério e a realidade da misericórdia divina, nós somos conduzidos a descobrir que é a aproximação, teologicamente, a misericórdia é a aproximação de Deus ao homem. Aquele distanciamento, aquele abismo que intercorre entre o homem e Deus, Deus e o homem, é estabelecido pela presença do pecado e pela presença da morte. Ora, foi precisamente o mistério pascal, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e que, portanto, aproximou novamente o Criador da criatura, Deus como Pai, do homem como seu Filho redimido em Jesus Cristo. Daí esta associação do dia consagrado à Divina Misericórdia com o mistério pascal. Padre António Valério, este caminho, ao fim e ao cabo, que leva o homem a encurtar esta distância em relação a Deus, que percebemos aqui também nesta abordagem em relação à misericórdia, hoje em dia parece que a sociedade e o homem em geral têm esta sensibilidade perante o transcendente, pressente o poder, a existência de Deus, o significado de Deus nas suas vidas, mas nem sempre consegue perceber o caminho para chegar lá. É importante também para a Igreja trabalhar estas vias de acesso, e a misericórdia é uma delas, mas estreitar estas vias de comunicação que levem Deus aos homens de hoje. Sim, e podemos dizer que claramente que o mundo de hoje vive uma grande sede do transcendente, de algo para além do sentido imediato das coisas, talvez por uma certa perda do sentido religioso e da participação religiosa, mas a sede espiritual continua muito presente nos homens e mulheres de hoje. É fundamental falar de uma proximidade dessa transcendência, que para nós cristãos tem um rosto concreto, o rosto de Jesus Cristo, e falar dessa proximidade de Deus à humanidade. É muito importante o caminho que a Igreja tem feito nestes últimos tempos, e em particular também com a proclamação do Jubileu da Misericórdia, foi exatamente pôr no centro da reflexão e da ação da Igreja esta questão de aproximar Deus do que é as sedes, as procuras, todas as questões espirituais que as pessoas hoje trazem no seu coração. Padre Rui Valério foi missionário da Misericórdia neste ano dedicado à Misericórdia. Foi uma experiência enriquecedora para si também como sacerdote, este aproximar-se das pessoas, ser portador desta misericórdia de Deus? Começou por ser uma experiência muito enriquecedora, que me ajudou muito no meu caminho espiritual, no meu caminho de fé, no meu caminho de sacerdote e também, enfim, na minha itinerância como homem, porque aquilo que nós contemplamos e verificamos foi que foi uma das sugestões, uma das iniciativas cuja presença no centro da reflexão transbordou para além das portas e das fronteiras da própria Igreja. A um certo ponto chegavam-me notícias e eu ia acompanhando que mesmo em anfiteatros que não tinham relação direta com a Igreja ou com paróquias, ali era contemplada e celebrada e refletida a misericórdia. Qual foi, digamos, o grande mérito que esse ano e essa iniciativa nos deu? Foi aquela de termos percebido que a misericórdia encerra em si não apenas uma proposta e uma sugestão de caminho religioso, espiritual,
de aproximação do homem de Deus, de saciar a sua sede transcendente, mas a misericórdia encerra em si um plano de uma humanidade renovada e de que é preciso para os dias de hoje. Porquê? Porque, e assim muito sinteticamente, repare, a nossa sociedade, o nosso tempo e a nossa cultura está profundamente marcada pela mentalidade da técnica, que tem os seus princípios. Um deles, por exemplo, é aquele de que tudo é objetivo, a linguagem tem que ser muito rigorosa, é o número, produzir o máximo com o uso mínimo de meios. E a um certo ponto, o homem está em grande desvantagem na competição com a tecnologia. E o grande risco que esta mentalidade e que esta cultura pode sugerir à sociedade é que, a um certo ponto, o homem se confunde como mais um que está ali. Ora, a misericórdia, então, levou-nos para redescobrir aquela dimensão mais humana, mais do homem que é própria dele. Como, por exemplo, a sua fragilidade, o facto de estar doente, o facto de que nem sempre está estabilizado nos seus humores. Enfim, o homem é aquele ser que tem altos e que tem baixos e que não é por isso que deixa de ser homem. Enquanto que um aparelho da tecnologia, quando não funciona, a gente descarta ou então substitui-o por outro. O homem não pode entrar nesta dinâmica nem nesta lógica. E a misericórdia ajudou-nos a perceber exatamente esta força, esta essência da humanidade do homem. Muito bem, vamos então avançar na escuta do Evangelho proposto para este segundo domingo da Páscoa. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Padre António Valério, temos aqui um Evangelho que nos começa por dar conta de uma situação de medo, de receio da comunidade dos discípulos fechada, e que depois isto vai mudar com a manifestação de Deus que vem ao meio deles. Eles estavam tanto quanto descrentes, já duvidosos, e esta presença renova-os nesta energia. Isto, de alguma forma, é tantas vezes o que se passa com cada um dos cristãos, dos crentes? É exatamente os textos que se nos são propostos no Evangelho, neste tempo pascal, com as aparições de Cristo ressuscitado, são para nós um motivo de confirmação e um motivo de alegria, que não nos faz esquecer que o tempo pascal não fica apenas no domingo de Páscoa, mas é prolongado ao longo do tempo pascal, mas depois em toda a nossa vida, e neste episódio em particular com esta vinda de Jesus, que aparece no meio dos seus discípulos, fechados, desanimados, com medo dos judeus,
e que a sua presença, a primeira palavra, quase que é a saudação por excelência de Cristo ressuscitado, é dar a paz àqueles que ali estão. E por isso o primeiro dom do ressuscitado é a paz ao coração daqueles que se deixam encontrar por Jesus. E por isso, quando Jesus dá a paz, é sempre o fruto primeiro da ressurreição. E depois mostra-lhes, para saberem quem é, mostra-lhes o sinal da paixão, as suas chagas. E a partir daí, quando os discípulos o reconhecem, sentem uma enorme alegria, como diz no Evangelho. Por isso a paz e a alegria são dois frutos, por excelência, da ressurreição de Jesus. E por isso também é o efeito da ressurreição que pode ter na vida de cada cristão. Claro. Padre Rui Valério, este recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem os retiveres serão retidos, é um bocadinho o início da caminhada. A partir daqui, os discípulos entrarão numa nova fase, numa nova era, não é? De anunciar e de levar ao mundo esta boa nova da ressurreição de Cristo. Aquilo que o Evangelho, nomeadamente, nos sugere e nos propõe é verificar como a verdade e a certeza da ressurreição de Jesus Cristo não foi uma coisa, faço esta expressão teórica, que ficou ali reservada numa sepultura, mas que teve uma repercussão ao nível da vida destes discípulos. E aquilo que nós aqui estamos a contemplar, e que é um pormenor ao qual eu dou uma grande importância, foi o facto de Jesus ressuscitado se mostrar ainda com as marcas nas mãos e no lado daquilo que nós, à primeira vista, poderíamos supor, então, mas é o Cristo ressuscitado, é um Cristo novo, completamente renovado, revivificado, porque ainda aquelas marcas. E a razão é muito simples e tem muito a ver com aquilo que é o amor. O amor que presidiu a toda a vida, a toda a dádiva de Jesus, é aquilo que permanece em eterno. Então aquelas marcas na mão e no seu lado estão ali para dizer que tudo aquilo que na vida é realizado com amor permanece para sempre. São a marca do amor, esta eternidade e esta perpetuidade. Quando Jesus concede aos seus discípulos este dom supremo, que é o Divino Espírito Santo, faz-lo acompanhar do perdão. E o Evangelho tem aqui uma palavra que nos leva a compreender de que forma é que o Senhor perdoa os pecados da humanidade. Não é pura e simplesmente cancelando-os, mas é assumindo-os sobre si. O pecado que é perdoado pelo Senhor é aquele que Ele próprio assume, que Ele próprio carrega. É por isso que Jesus diz, depois de ter dado o seu Espírito, diz: àqueles a quem perdoares os pecados, se lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ou seja, se eles são retidos na pessoa que os cometeu, significa que não são assumidos por Jesus Cristo. O perdão chega-nos precisamente por esta grandeza e por esta abertura de Jesus de assumir sobre si e os carregar, como dirá depois o cântico do servo sofredor de Isaías, sobre as suas costas e sobre ele próprio. E então temos aqui que Páscoa, além do dom da paz, da alegria, do dom do Espírito Santo, é uma experiência libertadora em que cada um de nós, é retirado lá do Egito, da escravidão sob o mal, para a terra prometida do perdão. Nós temos aqui, Padre António Valério, uma raiz, digamos, quase fundacional do Sacramento da Reconciliação, que é algo a que há que trabalhar ainda, é necessário continuar a trabalhar esta dimensão no seio das nossas comunidades cristãs, no sentido de fazer uma certa catequização, no sentido de valorizar o aproximar-se do Sacramento da Reconciliação. Ouve-se as pessoas dizer: eu peço perdão a Deus diretamente. E às vezes desvaloriza-se um bocadinho esta questão, esta figura do sacerdote que perdoa os pecados. Mas esta passagem remete-nos precisamente para esta dimensão, para a importância de alguém que perdoa em nome de Deus as faltas de outro. Sim, e que é a missão confiada pelo ressuscitado. Exatamente. Em primeiro lugar, é esta comunidade dos discípulos, quase é a versão quase do Pentecostes no Evangelho de São João, este sopro de Jesus sobre a comunidade dos discípulos, que lhes dá o poder de perdoar os pecados e que lhes dá a missão de o poder fazer. E por isso a Igreja tem como missão o poder dar, em nome de Deus, o perdão
às pessoas. É claro que é um exercício de verdade e de exigência e que, se calhar, hoje as pessoas têm mais dificuldade em poder colocar diante de alguém a sua própria fragilidade e pedir perdão a alguém que está à sua frente e não pedir diretamente a Deus, como é assim o que se diz habitualmente. É claro que importa ter consciência que os pecados que fazemos, o mal que fazemos ou o bem que deixamos de fazer não são também algo teórico, mas afetam vidas concretas. E por isso estar diante de alguém é, de alguma forma, estar diante de alguém que representa a própria comunidade e as pessoas a quem a minha falta de amor, de alguma forma, pode ter afetado. Para além, claro, de receber sacramentalmente a graça da reconciliação. E por isso é muito importante que a Igreja continue a insistir e a propor este sacramento, porque é extremamente libertador para as pessoas. Sobretudo este motivar um encontro pessoal com a experiência da misericórdia de Deus e que passa pelo sacramento da reconciliação. Muito bem. Padre Rui Valério, não podemos deixar este Evangelho sem falar do Tomé, não é? Esta figura tão estranhamente próxima de cada um de nós, não é? Alguém que tem que ver para crer e que precisa das provas mais tangíveis. É alguém muito pedagógico aqui, não é? Muito pedagógico e é uma figura muito sugestiva. Fundamentalmente por duas razões. Aliás, já o nome Tomé é, por si mesmo, todo um programa de vida, porque se nós quiséssemos traduzir assim, mais ou menos literalmente, tínhamos que dizer que é gêmeo. Então, tudo aquilo que é Tomé e o que ele representa significa que há sempre uma outra parte, há uma outra banda, há um outro lado. O que nos toca profundamente em Tomé são duas coisas. Em primeiro lugar, porque ele tem aqui duas intervenções. A primeira, quando Jesus Cristo aparece e ele não está presente, e a maneira como ele fala, ele diz assim: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. E aqui aparece-nos um Tomé que poderíamos dizer assim muito sinteticamente, que está a falar de uma coisa. Fala de cravos, fala de pregos, fala de coisas. Mas depois, na segunda ocasião, em que ele se encontra perante o ressuscitado, há esta mudança que é aquilo em que consiste propriamente a conversão da fé. É quando lhe surge não o cravo, não as coisas, por muita dignidade que tenham, mas quando lhe surge a pessoa. Quando ele se encontra tu a tu, rosto a rosto, perante alguém. E esta é a mudança radical, é o momento decisivo. Que, aliás, a Sagrada Escritura testemunha que esta parábola foi percorrida não apenas por Tomé, mas já tinha sido percorrida também pelo próprio Moisés, quando no monte se depara com a sarça ardente, que começou por ser um fenómeno, uma coisa, e que depois se transformou em alguém que o interpela. Aqui temos quase que um paralelismo desse episódio. Portanto, Deus, o Senhor, Jesus, deixa de ser, passo a expressão e peço perdão por ela, algo de abstrato e torna-se uma pessoa viva, concreta, que me interpela, que me fala, que me dirige a sua palavra. E o segundo elemento que Tomé me sugere, e que eu acho que é de uma grande atualidade, e que está muito próximo de todos nós, é que ele se abriu à dom e à luz da fé, constatando ou testemunhando estas chagas que são o sinal do sofrimento. E o sofrimento, não haja dúvida nenhuma, que é um caminho percorrido e que pode ser percorrido por todos nós e que a todos nós pode levar à dom e à luz da fé. António Valério, vamos ainda muito rapidamente. A primeira leitura fala-nos de uma comunidade, as primeiras comunidades, não é? Em que tudo estava em comum, em que havia um grande entusiasmo na vivência das realidades da fé e todos eram iguais entre si. É um bocadinho um modelo do que deveriam ser ou do que deverá ser cada uma das nossas comunidades. Ali neste episódio dos Atos dos Apóstolos é um pequenino sumário do que seria a vida das primeiras comunidades, com tudo o que tem da frescura, da alegria dos inícios. Por isso as primeiras comunidades muito próximas da experiência da ressurreição, da primeira evangelização, e por isso o Evangelho, o ensinamento de Jesus, reflete-se de forma muito óbvia na vida daquelas comunidades. Certamente também com alguma idealização própria do
dos inícios, pois no próprio livro dos Atos dos Apóstolos vemos mais à frente que depois os conflitos e as diferenças nas comunidades cristãs, e as cartas de São Paulo depois voltam a insistir nesse ponto. A Igreja sempre feita também de homens, mas sobretudo alimentada pelo Espírito. Há assim uns acentos muito importantes neste pequenino sumário. Primeiro, que esta comunidade vive num só coração, unida num só coração e numa só alma. A experiência da Igreja e da comunhão. Por isso que é a expressão da presença de Deus. E por isso a missão de evangelizar que os apóstolos têm. Por isso o segundo acento é que os apóstolos anunciam a ressurreição de Jesus. E por fim, este aspecto tão forte da caridade fraterna e da partilha e da solidariedade. Padre Rui Valério, só em 30 segundos, João, essa epístola de João, que nos diz que tudo o que nasceu de Deus vence o mundo. Realmente quem acredita no ressuscitado tem o mundo pela frente, mas com as armas para o vencer. Ele próprio diz que a grande força que vence o mundo é a fé. João aqui testemunha-nos de que, mercê da ressurreição, o homem torna-se um homem novo, porque passa a viver não apenas daquela vida que a mãe natureza nos transmitiu e ofereceu, mas o homem novo é aquele que passa a viver da própria vida de Deus, da própria vida de Cristo ressuscitado. E isso torna-nos, perante as adversidades da vida, perante a morte, perante o sofrimento, torna-nos outros Cristos, perpetuadores da sua ressurreição. Bom, resta-me agradecer a ambos, para António Valério, para Rui Valério, o facto de nos terem aqui ajudado a perceber e a entender melhor esta dimensão dos textos deste segundo domingo da Páscoa, também domingo da Divina Misericórdia. Obrigado pela vossa presença hoje aqui. A terminar, já sabe que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.